Em nome de Jesus, estamos aqui agora, Pai, diante de Ti, Senhor Deus, com o coração quebrantado, pronto, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, Pai querido. Que ela seja penetrante aos nossos ouvidos, Pai, ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço do Teu servo, Pai, para falar com a Tua igreja, Senhor Deus, não aquilo que queremos ouvir, meu Pai, mas sim aquilo que Tu tens para nós. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por quanto se faz presente conosco, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aceitem a palavra do Senhor. Amém. Pode se aceitar, amém? Irmãos, nós já vamos meditar na palavra de Deus, mas antes eu gostaria de estar fazendo algo aqui para mim, com muita alegria. Eu gostaria de estar também nessa noite apresentando uma família que é muito especial, não somente para nós em particular, mas para toda a igreja, que é o nosso irmão Cláudio, o Barco, o Vinícius e o Vitor, que está lá dentro. Glória a Deus. E somos bastante alegres. Eu acredito que uma boa parte da Cláudia Wagner não conhece. Quem conhece a Cláudia Wagner? Glória a Deus. E quem não conhece, levanta a mão. Isso. Glória a Deus. São meus sobrinhos e está conosco. E isso nos alegrou de uma maneira muito mesmo. Amém? Toda a igreja está alegre pela presença dessa família maravilhosa. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é tremendo. Deus, Ele tem cuidado de nós numa proporção tão maravilhosa. Muitas das vezes, naquele momento, a gente não consegue, a nossa percepção não consegue aí ficar atento a distinguir todos os momentos hoje que a gente está ali e o Espírito Santo de Deus e o Senhor está nos abençoando, está preparando diante de nós algo, um caminho, uma saída, que diante de nós está preparando algo ali para quê? Para que o projeto de Deus ele seja de uma maneira contínua na nossa vida para a glória de Deus. Nessa noite eu gostaria de estar aqui meditando juntamente com a igreja acerca de uma pessoa. Olha, esse personagem é uma bênção, ele nos inspira, nele nós alegramos, nós sorrimos e com ele nós choramos. Com ele, muitas das vezes, naquele momento de dificuldade, a gente olhando para toda a vida dessa pessoa, desse personagem, a nossa alma, o nosso interior, ele começa a mover. Você já percebeu aquele momento em quando você está naquele momento difícil? Naquele momento que você está lá embaixo, de repente você foca alguém na tua vida, e a atitude, a ação, a vida daquela pessoa te inspira, e você começa a falar: não, eu tenho que reagir, eu tenho que batalhar, eu tenho que sair dessa posição que eu estou, eu tenho que avançar para a glória de Deus. E quando eu olho para a vida nesta época aqui, jovem, eu já começo a ficar maravilhado de ver o projeto de Deus. Sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é José. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis. Amém? Que é um dos livros mais difíceis de se achar na Bíblia, né? É o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37, versículo 2. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa,
mulher de seu pai e José trazia uma má fama deles ao pai. Antes de nós entrarmos nesse versículo, eu quero te dizer uma coisa: o projeto que Deus tem na tua vida é grande. Toda a história que na presciência de Deus Ele já escreveu ao teu respeito, nada vai parar, nada vai parar. Sabe por quê? Antes que você existisse no projeto de Deus, você já estava na igreja. E a mesma coisa quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que muitas das vezes o adversário, o inimigo de nossa alma, Satanás, ele se julga um espertalhão, se julga aquele que sabe, mas na verdade ele não sabe, que ele pensava que ele iria destruir a promessa que Deus fez a Abraão lá no Jardim do Éden. Ele pensou que com aquilo que ele conseguiu fazer, realizar, que ele conseguiu levar o homem e a mulher a transgredir o mandamento de Deus, lhe daria uma vitória cabal. Mas ele se enganou, porque diz a palavra de Deus que Deus já tinha preparado a sua igreja antes do fundamento da terra. Antes que todas essas coisas existissem, a igreja já existia no seio do nosso Deus. É como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um Cordeiro que já estava preparado, separado, já estava em prontidão antes que existisse a terra, antes que existisse o homem. Então o nosso Deus, Ele cuida para que tudo aquilo ao teu respeito que há de ser, será para a glória de Deus. O adversário de nossa alma, ele não vai conseguir desfazer, reter, acabar, atrapalhar o projeto que Deus tem na tua vida. Sabe por quê? Você pertence à igreja de Deus, cuja cabeça é Jesus Cristo, e antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia que você estaria aqui no Ministério Vida para a glória de Deus. Então nosso Deus é tremendo. Agora a gente olha para esse jovem e a gente começa a ver aqui, começando a desenrolar um projeto lindo na vida desse jovem, na vida desse rapaz. Deus, Ele é tremendo. Quantas das vezes ninguém valoriza uma pessoa jovem pelo que é? Normalmente todo mundo começa a falar, é jovem. Olha, não tem jeito. Esse daí, desobediente. Esse daí, nós vimos aqui um jovem de 17 anos, ele já trabalhava com seu pai. Ele já estava ali, acatando a orientação de Jacó, em todos os sentidos. Irmãos, José, ele tinha um ensino, ele tinha uma bagagem, ele tinha uma estrutura maravilhosa, porque aqui a gente vê que Jacó, ele começou a ensinar, começou a falar de todas as obras maravilhosas que Deus realizava, que Deus fazia. Então ele foi ali, pondo gradativamente no coração desse jovem a disposição de amar a Deus, a disposição de observar, a disposição de abraçar de alma, de coração, o que é proveniente de Deus para a glória do Senhor. Então a gente vê que esse jovem de 17 anos, ele começou gradativamente. Irmãos, interessante é que todo pai conhece os seus filhos de uma forma tão tremenda, e quando esse já começa a manifestar, Zezinho, ali, olha, aquele dom que Deus já pôs na vida dele natural, quando ele começa a manifestar uma tendência à obra de Deus, ou para qualquer outra coisa, o pai e a mãe já começam a identificar, já começa a
E quando ele começava a presenciar que os seus irmãos começavam a agir de uma forma errada, de uma forma que não deveria agir, imediatamente ele trazia a notícia ao seu pai: olha, pai, os meus irmãos, olha, estávamos lá e eles começavam a agir dessa maneira, começavam a fazer dessa forma, começava a acontecer aquilo outro. Oh, glórias a Deus! Quando nós, na obra de Deus, Dilma, começamos a fazer a obra de Deus, e começamos, amados, olha, a caminhar, a realizar, a praticar o que o Senhor tem imposto, irmãos, muitas das vezes somos criticados. Quantas das vezes você já foi criticado pela obra que você começou a fazer? Quantas das vezes você foi perseguido? Muitas das vezes, seja pela própria família, muitas das vezes seja pela igreja, pelo trabalho, muitas das vezes na faculdade, na escola, muitas das vezes na rua. É uma batalha terrível, ó, porque toda vez que a gente põe no coração, vamos fazer a coisa como se deve, começamos a enfrentar a dificuldade. Então a gente vê que esse jovem de 17 anos, ele já começou a enfrentar oposição na sua vida. E nesta noite, o Espírito de Deus está falando conosco, está nos preparando, que você não pode se dobrar diante da oposição, não. Você tem que se levantar, batalhar, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. É o Senhor que tem determinado na tua vida. Olha, o trajeto da tua vida não é você que escreveu, é o teu Deus que escreveu. O que você há de fazer não é o que você escolheu, mas é que você foi o escolhido pelo nosso Deus, em nome de Jesus. Então, da mesma forma que José, ele começou aqui a enfrentar esta oposição, você vai enfrentar, mas você precisa ter consciência de que o nosso Deus que te alistou, te chamou, Ele é responsável pela tua vida. Ele é responsável pela tua casa, pela tua família. Ele é aquele, olha, que é responsável por você, pela geração que há de vir e por aquela que há de vir. Sabe por quê? A Bíblia fala que o nosso Deus visita até a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração. É a bênção futurista de Deus na nossa vida. É aquilo que ainda há de vir. Você já está abençoado e protegido debaixo da unção de Deus. Você pode abraçar esta palavra nesta noite, que o que Deus tem na tua vida há de se cumprir para a glória de Deus. E José, ele foi vitorioso, ele alcançou vitória em nome de Jesus. E diz a palavra de Deus que no capítulo 37, aí no versículo 4, os seus irmãos já não conseguiam falar mais pacificamente com ele. Você sabe o que é isso? Você precisar relacionar com alguém, meu irmão, conversar, você precisa ter contato. E muitas das vezes a pessoa já não consegue ficar de uma maneira pacífica, já se torna agressiva, já se torna aquela pessoa que já não tem mais aquela tranquilidade. É a coisa mais difícil, meu
Salomão, ele diz: olha, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, as suas forças serão pequenas. Então nós temos que reagir em nome de Jesus. Quem está reagindo aqui nessa noite? Oh, glória a Deus! A vitória de Deus na nossa vida é algo tremendo. Estamos reagindo como os irmãos, como aquele povo ali fizeram com José. Ele reagiu, foi vitorioso, e nós somos vitoriosos em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz que quando nós somos tocados, nós somos confrontados, quando nós somos perseguidos, nós nos abatemos, mas o Senhor nos abençoa em nome de Jesus. Mas só que tem uma coisa: quanto mais acontece essas batalhas, essas lutas, olha, quanto mais acontece todas essas coisas na nossa vida, essa situação, mais o projeto de Deus se mostra na nossa vida. Quanto mais eles confrontavam José, quanto mais eles não eram mais passivos, mas eram aqueles agressivos, quanto mais eles perseguiam, mais Deus se revelava a José. José, em meio a essa turbulência tão grande, ele deitava na cama, amados, coisa gloriosa de Deus. Ele deitava na cama e ele não ficava pensando: meu Deus, o que eu vou fazer? Olha, mas amanhã eu vou pegar aquele lá, mas eu vou dar nele uma que ele vai ver só aqui. Olha, o meu sono foi embora, eu estou com uma insônia tremenda. Aquele miserável. Não, a palavra de Deus diz que quando ele repousava, Deus começava a se manifestar a ele de uma maneira tremenda, de uma maneira gloriosa. A palavra de Deus agora nos diz aquele perseguido chegando para o seu pai e a sua mãe e dizia: olha, essa noite Deus falou comigo. Olha, eu era um olho e tinha mais alguns olhos. Eu ficava aqui, todos ficavam em volta de mim, aqueles olhos. Olha, e eles se dobravam diante de mim. Olha aí, enquanto ele estava descansando, Deus estava falando com ele e estava trabalhando em favor dele, em nome de Jesus. Não se preocupa não. Quando você está com a tua cabeça no travesseiro, alguém está trabalhando por você. Quando você está repousando, Deus está cuidando, olha, de você, e Deus começa a revelar o que há de ser para a glória do seu nome santo. A palavra de Deus diz que ele chegou e começou a contar, e diz a palavra de Deus que os seus irmãos ainda, olha, se irritavam mais. Sabe por quê? Eles não podiam segurar a bênção de Deus sobre a vida dele. Ninguém vai segurar a tua bênção. A tua bênção é tua, em nome de Jesus. Porque Deus me deu, irmãos, tem o teu DNA, não consegue separar, está ligado intimamente a você, é teu em nome de Jesus. A vitória de Deus na tua vida é tua, em nome de Jesus. A tua vitória nesta noite está sendo manifestada para a glória de Deus. E a Bíblia fala do seu pai, ouvindo todas essas coisas e guardando no seu coração. Imagina o pai ali de José pensando: meu Deus, esse meu filho está tremendo. Olha, isso aí tem um significado profundo, isso aí é tremendo, mas como pode? E ele foi guardando, foi passando o tempo, porque cada passo que dá, quanto mais tempo vai passando, mais vai ficando claro a vitória de Deus na tua vida. Porque cada passo, cada instante que nós avançamos para o Senhor, mais Ele se revela para nós em nome de Jesus. Você já percebeu que
passa por aquele momento que a tristeza, o desespero, a calamidade parece que se instala na nossa casa, na nossa vida, é onde mais a gente começa a sentir a presença de Deus. Então começa a acontecer o sobrenatural. O Senhor começa a nos amadurecer para a glória de Deus. A fruta do campo é amadurecida pelo calor do sol, a presença do sol. O cristão, ele é amadurecido pela presença do Espírito Santo na sua vida, porque quanto mais tempo vai passando, mais do ponto vai ficando para a glória de Deus. Toda fruta extremamente doce inicia de uma forma muitas das vezes amarga, mas com a exposição ali, a luz do sol, tudo começa a mudar. Então é a química de Deus na nossa vida. Aquilo que é amargo passa a mudar, passa a se tornar doce para a glória de Deus. Assim somos nós éramos amargos, mas hoje nós podemos dizer que já somos doce para a glória de Deus, porque Deus tem trabalhado na nossa vida em nome de Jesus. E diz a palavra de Deus aqui na sequência que em Gênesis 37, 10, novamente Deus vem e fala com José de uma maneira poderosa. Agora fala da seguinte maneira: olha, eu estava na minha cama dormindo e eu tive uma visão, e o sol e a lua se inclinavam, e 11 estrelas se inclinavam para mim. Precisamos valorizar o que Deus fala conosco. Precisamos valorizar o que o Espírito Santo ele revela a nossa vida. Então esse jovem que recebeu aqui a orientação, a proteção, a revelação, e agora a gente vê algo tremendo. E quando ele disse que o sol, a lua, as estrelas se inclinaram, aí foi a gota d'água. Aí o diabo se levantou e no meio dos seus irmãos, vamos acabar com a vida dele. Mas Deus se levantou lá, alguém que começou a apaziguar, começou a trabalhar, e foi indo. Mas a palavra de Deus nos diz que José, ele venceu para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Tentaram matar ele, e Deus interviu ali, e não fizeram. Tentaram, jogaram dentro de uma cova, estava sem água, ele ficou lá. Alguém sugeriu: vamos matar, mas alguém disse não, vamos fazer de uma forma diferente. Em vez de matar, vamos ser espertos, vamos pegar ele, vamos vender. Olha, a gente vai ganhar dinheiro, e o sangue dele não vai dar sobre a nossa vida. Vocês já viram aquele filme Saída de Mestre? Eu acho que talvez eles pensaram da seguinte maneira: essa é a saída de mestre. Eu vou ganhar um bom dinheiro, e o sangue dele não vai dar sobre a nossa mão. Então, vamos lá, vamos fazer assim, vamos levar, vamos vender. E vinha com os compradores lá de escravos, pecadores, e vendeu. Mas só que Deus trabalha na história. Deus trabalha na história. Deus vai conduzindo na história, e a história vai acontecendo na conformidade da vontade de Deus. Agora Deus que estava com José, ele começou a intervir na história, ele começou a direcionar a história, e diz a palavra de Deus que eles realmente venderam a José, ficaram muito felizes. E onde José foi parar? Na casa de Potifar. E lá Deus começou a se revelar na vida de José. Tem uma fase na nossa vida, igreja, que parece que nada flui. Tem uma fase na nossa vida que parece que a gente só trabalha, nada prospera. Tem uma fase na nossa vida que muitas das vezes a gente começa a pensar: meu Deus, mas será que vale a pena? Tanta fidelidade, esforço, dedicação, eu não vejo o que eu queria ver, eu não sinto o que eu queria sentir, eu não apalpo o que eu queria apalpar. Mas o nosso Deus
de Potifar. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, na unção de Deus, a unção de Deus que está sobre a nossa vida começa a envolver de uma forma tremenda. Não é somente nós, mas muitas das vezes é aqueles que estão debaixo do mesmo telhado, a mesma família. Sabe por quê? A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores para a glória de Deus. Então José, ele começou a trabalhar. Deus estava com José, e a casa de Potifar começou a prosperar, e tudo que ele punha a mão, irmãos, prosperava para a glória de Deus. E hoje o Espírito que estava sobre José está sobre nós, em nome de Jesus, e há de prosperar em nome de Jesus tudo que as nossas mãos tocarem para a glória de Deus. Essa é a ousadia no poder da fé. Você não precisa ver, você não precisa sentir, mas aplique a fé nessa noite e você vai ver a glória de Deus no que você precisa, em nome de Jesus. Então o Senhor, Ele trabalha de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, e nesta noite eu posso ver aqui, irmãos, vitoriosos em nome de Jesus. Vitoriosos em nome de Jesus. Então a palavra de Deus diz que ele estava lá e ele começou a prosperar. Deus começou a pôr, olha, as mãos do Todo-Poderoso, com as mãos dele, e começava a produzir. Quando estamos debaixo da unção de Deus, as nossas palavras passam a ter, irmãos, poder numa proporção, porque a unção de Deus, olha, cuida para que isso aconteça em nome de Jesus. Quando a unção de Deus está na nossa vida e nós começamos a falar, há um reboliço no mundo espiritual, e o poder da fé começa a agitar e começa a se materializar em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem um pastor, amigo meu, já faz bastante tempo. Ele entrou em uma fase em que ele não tinha condições de comprar um botijão de gás. Pastor na igreja, em cima do púlpito, ministrando a palavra, e muitas das vezes ele falava: Senhor, como pode ser? Como pode ser? Mas ele foi insistindo, batalhando. E uma certa feita, eu lembro que um filhinho dele ainda era bem novinho, e ele chegou na casa dele, olhava para a criança chorando, olhava para a esposa, olhava para as panelas porquetinho, e a lágrima descia. E a Bíblia fala que pela fé a gente alcança o impossível. Esse pastor, ele falou: vamos orar. Ele pegou aquele bujão que estava totalmente vazio. Vamos orar. Ele impôs as mãos, começou a orar. Depois que terminou a oração, ele foi lá e falou para a esposa, por nome Sueli: taca fogo aí que agora Deus já proveu. E na hora que ela foi lá, acendeu o fogo e pôs lá a chama, acendeu. Fez o mingau, esquentou o leite, e ele falou para mim que aquele gás, aquele bujão, durou 2 meses para a glória de Deus. E esse mesmo pastor, numa outra feita, ele estava em uma situação tremenda em que agora tinha gás, mas não tinha o que comer. Ele saiu de casa, não, quando ele saiu, foi para a igreja, ele começou a orar: Senhor, prepara, me abençoa, eu preciso de um milagre. Ele estava lá, adorando a Deus, ministrando, se alimentando da barriga vazia. Ele estava ouvindo, estava ali ministrando, e a barriga vazia. E ele falava: Senhor, eu quero a providência. E ele diz que naquela hora Deus mostrou para ele, na hora que descia ali um anjo dos céus e se punha do lado. Ele só observando, ele saiu, ele chegou na casa dele. A casa estava
ele não mora longe não, ele mora na Vila Industrial, tem endereço certo, é algo verídico para a glória de Deus. Então nosso Deus está falando conosco nesta noite. Não te, olha, assuste pela aparência da braveza do mar, da tempestade. Creia no Senhor, porque Ele é aquele que domina todas as coisas. Você pode receber a vitória nessa noite. Nessa noite Deus há de mudar o quadro da tua vida. Talvez, mas pastor Geraldo, eu não estou numa situação, você pode não estar numa situação igual, pode estar em outra, mas o mesmo Deus que operou nessa situação é aquele que opera todas as situações. Olha, não existe circunstância para o nosso Deus, Ele faz acontecer todas as coisas para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus continue no nosso coração e que o poder da palavra, a unção de Deus que estava sobre o jovem José esteja sobre nós e que esta aliança que é aqui clara na vida desse jovem, esta aliança esteja em nossa vida. E ainda mais uma nova aliança está aqui para a glória de Deus, que proclama a nossa vitória final, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, nós somos vitoriosos. Oh, glórias a Deus. Olha, eu posso ter muita coisa não, mas Deus está me ensinando a andar com o coração ali, ó, na presença de Deus. Glória a Deus. Deus nesta noite está falando conosco. Defina o teu coração na palavra. Deixe o Espírito de Deus, olha, guiar, direcionar. Creia que nesta noite, a partir desta noite, vai ter em nome de Jesus uma mudança, porque é a palavra de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.